amiga sintonizada na TV Mon HD, canal 6 da NET e plataformas digitais. Estamos começando mais um programa expandindo a consciência para o despertar do ser. Eu sou o Alexandre. E eu sou a Juliana. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez para a reflexão de mais um interessante tema. E hoje nós temos um convidado muito especial que visita o nosso programa, é o Thiago Bueno, que vai falar sobre o tema da comunicação não violenta. Então, desde já eu passo a palavra ao nosso convidado. Thiago, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Eu agradeço muito, Alexandre, Juliana, TV Moon. Para mim é uma honra poder estar aqui, porque meus avós são aqui de Montenegro. Meus bisavós também, por parte da minha mãe, são daqui. Tenho uma tia, duas tias que moram aqui, umas primas também. Então eu fico muito feliz de poder estar aqui. Eu não sou de Montenegro, mas vira e mexe eu estou aqui na cidade. Então eu sinto muito honrado poder estar aqui na terra dos meus ancestrais, assim por assim dizer. E recebi o grato convite do Alexandre de poder estar falando sobre o assunto que é a comunicação não violenta. E aí tem uma coisa muito interessante que eu aprendi pela experiência. Vou até trazer o episódio assim que ocorreu. Eu mandei meu currículo para o Alexandre, que ele pediu, diz aí qual é a tua formação. Aí eu resolvi mandar assim. Bom, me formei pegando carona na carroceria de caminhão, dormindo em posto de gasolina e viajando pelo Brasil. E eu resolvi botar isso porque foi exatamente isso que me aproximou das pessoas. E ao me aproximar das pessoas, eu entendi muita coisa que a teoria da comunicação não violenta diz. E uma delas, por exemplo, quando eu peguei uma carona de Rondônia, lá em Rondônia, agora não me lembro exatamente para qual cidade nós fomos, Ji-Paraná, Rondônia para Ji-Paraná, era um caminhoneiro meio jovem, diferente das outras caronas que eu havia pego até então, era um caminhoneiro mais jovem, e ele foi me contando a história assim, de como ele iniciou nesse trabalho de ser caminhoneiro, né? E aí, em determinado momento, ele me perguntou assim, tá, e tu, o que tu faz? E aí eu fui explicar para ele, então, da comunicação não violenta. E eu peguei e falei, normalmente quando alguém nos pergunta o que a gente faz, assim, eu me sinto pelo menos feliz, a pessoa tem interesse em saber de mim. E para mim, ao longo da minha vida, assim, sempre foi um tanto quanto desafiador falar de mim. Ou até mesmo entrar num assunto. Eu sempre fui meio tímido e envergonhado para isso, mas fui me desenvolvendo também. Aí nesse ponto ele perguntou isso e eu me senti feliz de poder falar e comecei a falar. Comunicação não violenta é isso, eu faço isso. Aí quando eu acabei de explicar, ele olhou para mim e disse assim, cara, não leva mal. Tu me explica de novo, eu não entendi nada. Aí aquilo ali me pegou meio mal, assim... Não entendeu nada, eu disse, tá, vou explicar de novo. Aí comecei a explicar de novo, fui falando, aí chegou no final, o cara repetiu a mesma coisa, não leva mal, mas eu não entendi o que tu faz. Aí que eu saquei uma coisa muito interessante. O conhecimento, ele se constrói através do diálogo. Não adianta eu vir aqui transferir o conteúdo para a cabeça da outra pessoa, porque pode ser que a experiência dela de vida seja completamente fora. Digamos, se a pessoa é um pescador, eu vou explicar o que é comunicação não violenta para um pescador. Da minha experiência, se a experiência dele é completamente outra, então é melhor a gente dialogar, onde a pessoa me fala o que ela entende por comunicação, e aí a partir dali a gente vai construindo. Então ali eu aprendi, o primeiro ponto, assim, por se dizer, de uma comunicação que não é violenta, é você construir o conteúdo com a pessoa. Não chegar de cima para baixo e despejar conteúdo na cabeça dela. E aí o diálogo entra aí como a ferramenta mais importante desse episódio, por assim dizer. Por quê? Porque através do diálogo eu conheço o que o Alexandre e a Juliana sabem de comunicação. E eles me dizendo o que eles sabem, eu posso então construir com eles um entendimento.
E aí nessa mesma carona, o rapaz esse começou a me abrir mais da vida dele e me falou a respeito do filho dele. Então, para exemplificar isso que eu estou dizendo, vou trazer esse caso do filho dele também. Ele me falou assim: hoje a minha esposa me ligou e disse que a professora do meu filho falou com ela dizendo o seguinte, que o meu filho falou que não quer mais estudar, não quer mais ir à escola porque o que ele quer ser é caminhoneiro. E aí ele então pegou e me disse assim, como é que eu vou botar na cabeça do meu filho que não é para ele ser caminhoneiro? Porque essa profissão ela é muito desvalorizada. Ele tem que estudar. Aí nós começamos a refletir sobre aquilo. E aí ele começou a me contar, bom, meu filho, ele já andava de caminhão na barriga da minha esposa. Depois, quando a criança nasceu, os brinquedos todos dele é caminhão. Ele faz o barulho do caminhão quando a gente está junto. E quando eu chego de viagem, ele não quer mais comer dentro de casa. Ele quer almoçar aonde? Na cozinha do caminhão. Eu tenho que abrir a cozinha do caminhão, fazer a comida dele, porque o guri quer comer na cozinha do caminhão. Ou seja, a cultura familiar da criança era toda voltada para quê? Para o ser caminhoneiro. Era aquilo que ele conhecia, era aquilo que o afetava. Pois bem, a criança chega na escola e aí, quando vê, ela tem uma cultura dentro da escola que não tem nada a ver com a vida familiar dele. Não tem a ver com o que ele gosta, não tem a ver com aquilo que afeta ele, não tem a ver com a história de vida da família dele, não tem a ver com aquilo que ele quer ser. Aí, qual é a condição que a criança chega? Bom, eu não quero estudar. Por quê? Porque não tem nada a ver comigo. Então, a questão de construir conhecimento com a outra pessoa e não sobre ela, exemplifica isso. Naquele caso, por exemplo, se a professora fosse construir conhecimento com a criança, ela poderia partir da realidade da criança. Bom, o que tu gosta é de caminhão, a tua vida é voltada para o caminhão. Vamos então trabalhar o uso da matemática, por exemplo, com caminhão. Quanto que se gasta de gasolina? Qual o preço da gasolina atualmente? Quem lucra com a gasolina? Quais são os impostos que se pagam? Enfim, dá para explorar uma infinidade de coisas. Mas nós podemos pegar todas as disciplinas e trabalhar a partir do caminhão. Geografia, história, português. E aí eu acredito que aquela criança lá, ela ia se afetar muito, ela ia ter interesse em estar na escola. Então eu estou contando isso para esclarecer essa questão. A gente começa o uso da comunicação não violenta através de construir o conhecimento com a outra pessoa e não sobre ela. E aí, Alexandre e Juliana, isso vai exigir de nós uma posição que ela é de horizontalidade. Eu não estou acima de ti, eu não estou acima da Juliana, nós estamos no mesmo nível. Eu falo e aí eu dou espaço para vocês falar, eu escuto vocês, vou construindo conhecimento. E aí, nesse sentido, eu vou fazer a pergunta para ti, Alexandre. O Alexandre participou de um curso que eu dei aqui em Montenegro, lá na Zuleika, que é o Espaço Leveza do Ser. Um espaço holístico que fica ali no Timbaúva, né? Isso. E aí, Alexandre, me diz como é que foi o curso para ti, o que tu aprendeu da comunicação não violenta? Aí nós vamos construir o nosso diálogo assim. Ele vai me dizer o que ele aprendeu e eu vou construindo contigo, com a Juliana aqui. Então, sim, passei a palavra para ti agora. Me diz aí, como é que foi o curso para ti, o que tu aprendeu, Alexandre? Sim. Ju também pode dar os seus pitacos aí, claro, né? Mas eu vou falar aqui porque eu tive foi 2 semanas atrás o curso, né? E ele nos surpreendeu nesse sentido, porque a primeira coisa que nos chamou a atenção foi o título, né? Comunicação não violenta, né? A gente sabe que nos dias de hoje, né? E a gente tem um ditado que diz que quem não se comunica se trumbica.
né? Então, dentro disso nos chamou muita atenção, principalmente os pilares da comunicação não violenta, que depois eu gostaria que o Thiago, né, expusesse para nós aqui, e a psicologia humanista do Carl Rogers também. Gostaria que tu aprofundasse essas duas questões para nós aqui. Fica à vontade para colocar também alguma coisa quando quiser, tá? Mas principalmente me chamou a atenção esses dois. Os 4 pilares, né, da comunicação não violenta e a psicologia do Carl Rogers no sentido terapêutico da empatia, né? Vou dar uma introdução aqui, né? Então esses 2 pontos aí eu achei muito interessante. Complementando o teu tema então, né, Alexandre, quando a gente fala exatamente, né, nos 4 pilares, né, da comunicação não violenta, eu costumo trazer isso como uma prática de reiki, né? Porque o reiki não é só tu saber fazer, tu tem que saber aplicar ele no teu dia a dia, né? Tu tem que saber aplicar ele na tua vida. E a comunicação não violenta, ela se torna uma prática também. E como a gente traz isso para dentro do dia a dia da gente, principalmente dentro dos relacionamentos, porque a comunicação, ela tá falando das relações, né? E como tu aplica isso no dia a dia. Se as pessoas não buscassem só o conhecimento, mas sim trazer isso como uma aplicação para o seu dia a dia, né? As relações seriam bem melhores. Então vamos lá, vamos começar a usar a comunicação não violenta. Um instrumento, uma habilidade básica dela é a gente conseguir ouvir as pessoas. Então vou ver se eu ouvi o Alexandre e também a Juliana. O Alexandre, eu ouvi tu falar que algo que te chamou a atenção no curso que tu fez foi a respeito dos 4 pilares que existem nesse conhecimento da comunicação não violenta, os 4 pilares, e também algo que te chamou a atenção foi a respeito da psicologia humanista. Ouvi tu falar em Carl Rogers e também no uso da empatia. E aí, bom, foi isso mesmo que tu falou? Foi? E a Juliana também, eu ouvi tu falar, Juliana, no reiki. Tu trouxe o reiki e falou assim como no reiki o importante é a aplicação, foi mais ou menos isso? Na comunicação não violenta, o importante também é a gente levar ela para os nossos relacionamentos. Foi isso mesmo que tu disse? Isso mesmo. Então, isso já é um uso dessa ferramenta. Vou chamar de ferramenta aqui. Qual vem a ser ele? Eu devolvi tanto para Alexandre como para Juliana uma observação daquilo que eles falaram. Percebam que eu procurei pelo menos não mudar a essência daquilo que eles me comunicaram e comunicaram para vocês. Mas devolvi para eles uma observação e ao final eu utilizei uma pergunta que é para deixar claro para eles que minha intenção é compreender o que eles disseram. Por que isso é importante? Porque dessa forma, primeiro, o Alexandre e a Juliana, eles vão se sentir ouvidos, escutados, mas de uma forma que permite que eles sejam livres. Que forma é essa? Eu não julguei o que eles falaram, eu não distorci o que eles falaram, eu também não analisei aquilo que eles disseram. E ao final fiz essa pergunta, foi isso mesmo que vocês disseram? Ou que tu disse, Juliana, tu, Alexandre? Eles disseram sim, foi isso. Isso então é o primeiro pilar da comunicação não violenta, Alexandre e Juliana. É você conseguir descrever aquilo que você observou acontecer. Ou aquilo que você observou, né, escutou os outros falarem. Você devolve uma observação também. Então percebam que a gente está trabalhando com a faculdade da percepção. Né? Na nossa percepção aqui, nós temos algumas habilidades, como por exemplo, fazer julgamento das coisas. Isso é importante, né? Eu preciso fazer julgamento das coisas. Saber, se eu meter a mão na cobra ali, ela vai me picar.
essa cobra é venenosa, aquela ali não é. Então, estou fazendo um julgamento, uma avaliação. Estou dizendo, essa cobra é venenosa, aquela ali não é. Isso é importante. Nós também utilizamos a análise na nossa percepção. O uso de comparação e também, por assim dizer, a avaliação. Julgamento, avaliação, análise, comparação. Deve ter outras coisas também, mas a gente fica nesses 4 básicos. Essas habilidades, todas elas exigem de mim que eu vá no meu passado e diga o que está acontecendo de acordo com as minhas experiências do passado. Porém, o uso da observação não requer que eu vá no meu passado. Eu simplesmente procuro descrever aquilo que a realidade é no que eu estou percebendo, sem trazer coisas do passado. O problema da nossa comunicação ocorre quando a gente mistura aquilo que é um fato com as nossas interpretações do passado. Aí começa o problema na comunicação, Juliana e Alexandre. Misturei o que é o meu passado com aquilo que é um fato, começou o conflito na comunicação. Então, o que a comunicação não violenta vem nos trazer? O desenvolvimento de uma nova habilidade, qual seja, você conseguir descrever os fatos. É o primeiro passo, descrever os fatos. Isso aqui, copo com água. Isso aqui, mesa. Estou descrevendo os fatos. Corpo, outro corpo. Microfone, luz. Estou descrevendo os fatos. Agora eu vou trazer um exemplo para vocês. Mais uma historinha, Alexandre e Juliana. Peguei teve uma noite em que eu vinha de São Paulo, pegando carona também. Peguei uma carona lá em São Paulo de carro. Consegui uma carona lá. Pegar carona em São Paulo é a coisa mais difícil que tem. No Brasil, lá em São Paulo, é a região mais difícil para pegar carona. Consegui pegar uma carona que vinha para o sul. E aí vim conversando com a pessoa. E aí, bom, anoiteceu. E aí ficou aquela questão, bom, a pessoa, eu vou contar para vocês, me contou, vamos dormir num motel, porque é mais barato. Aí eu disse, não, num motel eu não vou dormir, eu não vou dormir contigo no motel. Aí eu, dá para mim dormir no carro? Tu dorme no motel? Cara, não, dormir no carro não dá. Aí eu disse, bom, então tá, não tem problema, para aqui que aí eu vou descer e vou seguir meu caminho caminhando. E aí parei no meio da estrada, ele parou o carro, isso aí era lá pelo Paraná. E aí, fui caminhando e passei a noite toda caminhando, fui parar lá em Pissarras no outro dia de manhã. Essa história é verdadeira, é fato isso aí. Aí parei, fui num posto de gasolina, tomei um café lá e segui caminhando e eu já estava assim, caindo de cansado. E nisso, olho no acostamento um caminhão parado. Aí passei pelo caminhão, o cara buzinou. Aí eu voltei e ele assim, meu, tu não tá pedindo carona? Eu tinha uma plaquinha atrás da minha mochila escrita assim, carona. Só que eu não tava nem me lembrando mais da placa. E aí eu, ótimo, para onde é que tu tá indo? Viamão, do lado de Porto Alegre. Eu disse, ufa, nem acredito, tô indo para lá. E aí subi no caminhão, tava louco para me encostar e dormir. E aí o cara queria conversar e ele começou falando assim várias histórias. Todas elas tinham o mesmo fundo emocional. Ele estava metendo pau nos empreiteiros, metendo pau na Polícia Federal, metendo pau no governo Dilma, naquela época era Dilma ainda no governo. E aí eu querendo descansar e eu pensei assim comigo, o cara não vai parar de falar se eu não oferecer uma empatia para ele. Por quê? Porque o uso da empatia permite que as emoções se acalmem. E aí eu comecei então com esse primeiro elemento da comunicação não violenta. Comecei a descrever aquilo que ele estava falando.
olhei para ele, me levantei um pouco da poltrona, olhei para ele e falei assim: fulano, eu ouvi tu dizer que tu te sente muito indignado quando tu vê construções de prédios na beira da praia, de condomínios. Ouvi tu dizer que tu te sente com muita raiva quando tu observa tal coisa acontecer, e fui descrevendo para a pessoa. E aí, ao final, perguntei para ele: foi isso que tu disse? E aí o cara me olhou e disse assim, ó: foi isso. E aí ele parou. Parou de falar naquele momento e a gente ficou um tempo em silêncio. Geralmente, quando a pessoa conta uma mesma história, ou melhor, várias histórias, mas que tem o mesmo pano de fundo, a pessoa não está conseguindo expressar aquilo que ela sente. Então ela conta várias histórias, tem o mesmo pano emocional de fundo. Estou me sentindo com dor, estou me sentindo triste, com raiva. Como ela não aprendeu a expressar os sentimentos dela, ela fica rodando em histórias. E aí então, naquele instante, aquele rapaz parou de falar. E ali a gente teve um espaço para começar a entrar desacelerar a comunicação um pouco. Bom, acho que agora eu vou desacelerar também, passar a palavra para ti. Juliana, algo para falar? Bom, eu gosto muito de trazer as coisas para a prática do dia a dia, né? Porque eu e o Alexandre também, como terapeutas, né? A gente atende vários casos e é sempre bom trazer novas informações, né? Vamos dizer que trazendo isso na prática, como tu mesmo colocaste essa história do caminhoneiro, né? Um relacionamento entre casais, né? Que hoje está muito saturado, né? Casos de separações depois da pandemia, né? Todas essas coisas que vêm acontecendo. Isso acontece muito pela própria falta de comunicação, porque eles não conseguem se expressar, eles não conseguem dizer o que realmente eles estão sentindo de verdade. E aí vem novamente aquilo que tu falaste lá atrás, né? Que às vezes a pessoa está fazendo uma avaliação da situação no momento atual com o embasamento do que ela carrega do passado, das coisas que ela vivenciou até ali. Então ela olha o contexto naquele momento, em vez de avaliar o que está acontecendo naquela hora, ela faz uma avaliação do que já foi lá no passado, né? E acaba tendo uma reação, muitas vezes até violenta. Por quê? Por que a gente fala nessa reação violenta? Porque eu acho que o fato entre um relacionamento de casais, só um poder dizer o que quer e o outro não quiser escutar, ou quando o outro quer falar, tu tem aquela reação, né, meio agressiva, num tom mais alto, ou não querer escutar, né? Já está faltando um pouco dessa empatia entre eles e de colocar na prática a comunicação não violenta. Aprender, bom, eu falei o que eu queria, agora eu vou me silenciar para escutar o que tu tem para falar e fazer uma avaliação deste momento. Seria isso? Boa questão, então vamos lá ver se eu escutei a Juliana. A gente tem que já botar na prática, né, Juliana? Juliana, eu ouvi tu dizer então que a aplicação, vamos para a aplicação, como que se daria num relacionamento onde, pelo que eu ouvi tu dizer, pode haver essa questão da pessoa num conflito trazer as questões do passado ao invés de falar daquele momento, do que está acontecendo no momento presente, né? Mas trazer coisas do passado e colocar, misturar com aquele momento presente, foi isso? Isso, só que ela não chega a falar, ela pensa nas experiências do passado, faz uma avaliação do momento presente, mas ela não fala, entende? Ela acaba fazendo um julgamento, uma avaliação, né, do passado e não do presente. Então olha que interessante, eu dei uma escuta para a Juliana e ela pôde aprofundar o pensamento dela, é assim que funciona. Eu ouvi tu dizer, Juliana, então que a pessoa, acontece um fato, a pessoa pensa em experiências que já teve, ela não chega a falar sobre o que aconteceu, mas ela faz um julgamento daquilo com base nessas experiências. Foi isso que tu disse, Juliana? E aí eu ouvi também tu dizer que não chega a se falar também dos sentimentos. Isso aí. No conflito ali, né? Qual é a pergunta mesmo que tu fez, Juliana?
como que a comunicação não violenta poderia... auxiliar nesse momento, né? Porque muitas vezes, quando tu faz uma avaliação de acordo com o teu passado e tu não comenta isso, só tu avalia, né? Mas outra pessoa não está entendendo o que tu está avaliando, né? Então, tu não expressa o teu sentimento, né? E daqui a pouco tu fala de uma forma agressiva dentro dessa relação. Então, Juliana, eu ouvi tu dizer que a pessoa não chega a expressar a avaliação que ela fez da situação e aí chega em um momento que a pessoa explode. Ali seria isso, Juliana? Isso. Eu achei ótima essa tua colocação aí. Primeiro eu queria dizer que é extremamente difícil aplicar num relacionamento a comunicação não violenta. Eu estou engatinhando ainda, mas é verdade, prefiro ser honesto com vocês. Em muitas coisas eu já avancei, com relacionamento estou engatinhando. Muitas vezes eu me pego exatamente nisso que tu falou, assim, não conseguindo expressar o que eu sinto, usando julgamentos. Mas tem muitos episódios que eu sou feliz também, que eu consigo. Então eu posso falar disso dentro que eu consigo, né? Se a pessoa sente que alguma coisa está diferente na relação. E aí é importante a pessoa começar o assunto dizendo assim, eu estou me sentindo preocupado, por exemplo, expressando meus sentimentos. Gostaria de saber se tu está te sentindo incomodado com alguma coisa, tentar comunicar pelos sentimentos. Aí a pessoa pode vir e desabafar. Porque tu nunca me ouve. Digamos assim, tem algum outro tipo de julgamento que tu te lembre? Não, mas tu nunca me ouve, ou tu não me escuta, tu não me ouve, tu só faz o que tu quer. Enfim. Eu nunca tenho razão. Eu nunca tenho razão. De que adianta eu te falar? Nunca tenho razão. Aí a gente continua na escuta. Então eu estou te ouvindo, Juliana, que tu está te sentindo chateada, incomodada e que tu pensa também que tu não tem espaço para falar nessa relação, que tu pensa que só eu tenho razão dentro da relação. Foi isso mesmo que tu disse? Aí a Juliana, por exemplo, pode expressar mais ainda. Vai lá, vamos fazer um real assim. Faz de conta que tu tá no conflito, Juliana. Realmente foi isso que eu disse. E então tu te sente incomodada, chateada, porque na nossa relação tu pensa que só eu tenho razão assim e não te dou espaço para tu falar. Seria isso, Juliana? Exato, porque todas as vezes que tu quer colocar a tua posição, o teu ponto de vista, tu vem e tu coloca. Agora, quando é minha vez de dizer o que eu penso, o que eu sinto, tu não me escuta. Então, Juliana, eu ouvi tu dizer que na nossa relação, quando nós temos um debate de ideia, alguma coisa assim, tu percebe que eu coloco o meu ponto de vista e que tu me escuta, mas quando tu vai falar, eu costumo não te escutar. Foi isso, Juliana? Isso. E isso te gera um sentimento de raiva, de indignação, de tristeza? Eu me sinto extremamente incomodada, irritada, né? Porque tu fica sempre, só tu tem razão, tu nunca olha para os meus sentimentos, porque o que eu quero, o que eu gosto, o que eu sinto, parece que tu te preocupa só contigo. Eu ouvi tu dizer então que tu gostaria também que eu olhasse para aquilo que tu deseja, aquilo que tu sente, aquilo que tu pensa. Foi mais ou menos isso, Juliana? Isso. Me desse mais atenção, me ouvisse mais. Beleza, então acho que vamos encerrar por aqui. Estamos no final do nosso tempo aí, mas eu achei muito que eu acredito que nós possamos ter nós tivemos aqui uma comunicação, né? Exatamente. A partir do momento que eu consegui colocar meu ponto de vista para ti, né, e tu consigo trocar essa ideia comigo, né, já deu para as pessoas terem uma noção do que é uma comunicação não violenta.
Eu gostei bastante de estar aqui com vocês aí, da gente poder falar sobre isso. Espero que o Alexandre me convide mais vezes, a Juliana também. E com certeza, que o assunto é muito rico e o tempo voa, né? Então, desde já tu está convidado mais uma vez, porque tem vários pontos para a gente refletir aqui. E nessa prática aqui deu para ver certinho a comunicação não violenta aqui, né? Houve um diálogo, né? Cada um expondo as suas ideias, o que sente, né? Então, eu convido, tá feito o convite mais uma vez para tu vir aqui em outra oportunidade e continuar falando desse tema, temos muito assunto para abordar dentro dele. Agradeço, então, a tua presença aqui, agradeço, João, mais uma vez aqui pelas nossas parcerias dentro da reflexão e convidamos a todos a permanecer conosco para que no próximo programa a gente possa refletir um pouco mais sobre outro interessante tema. Obrigado pela sua atenção, obrigado aos patrocinadores que nos auxiliam sempre no programa e até a próxima oportunidade. Até mais. Até breve.